nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher. Você sabia que mais de 50% dos eleitores brasileiros são mulheres? Mas apenas 12% dos cargos eletivos do país são ocupados por mulheres, segundo o Mapa da Política de 2019, elaborado pela Procuradoria da Mulher do Senado. O Brasil é o terceiro pior país da América Latina quando o assunto são direitos políticos feminino e paridade entre homens e mulheres. Aponta um estudo elaborado pela ONU Mulheres e o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. E é justamente sobre esse tema que vamos discutir: o baixo número de mulheres no cenário político brasileiro. A partir de 2021, as mulheres serão 19% da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um aumento de 43% em relação às eleições de 2016. Apesar do crescimento, a representação ainda está bastante aquém da participação feminina na população carioca, que é de 52%, segundo o IBGE. Eu recebo Geraldo Tadeu, professor associado de Sociologia Jurídica da UERJ, cientista político, doutor em Direito, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisa sobre a Democracia da UERJ, e a deputada estadual Marta Rocha, a primeira e única mulher na história a chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que concorreu à prefeitura do município este ano. Sejam muito bem-vindos no programa Toda Mulher. Vamos falar sobre esse tema de uma forma informativa, bastante atual, já que esse ano, durante a pandemia, tivemos eleições. E eu gostaria que a deputada começasse falando desse exemplo, né? São muitas questões a serem levantadas. É o patriarcado, por que a mulher não se interessa pela política, ela se vê representada ou não? E a senhora, deputada, né, já ocupa e já tem experiência nesses espaços que são, no nosso imaginário, predominantemente masculinos. Vamos começar pela eleição. Como foi concorrer à Prefeitura Municipal da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Olha, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, que é um programa produzido pela Casa Legislativa, o Toda Mulher, importante para debater os temas que são discutidos na casa. Dizer da minha alegria de reencontrar Geraldo Tadeu, que é um cientista político sempre atento às questões da democracia e também da política, e te dizer que foi uma experiência muito interessante. Eu estava te ouvindo e, verdadeiramente, eu construí a minha carreira profissional. Eu venho da Polícia Civil, onde eu passei 31 anos, e eu construí a minha carreira profissional num território masculino por excelência, né? Eu deixei de ser chefe em 2014, e eu adoraria, já foram escolhidos mais 4 chefes de polícia, e nenhuma outra mulher foi chamada para ser chefe. Eu adoraria que esse episódio de ter novamente uma mulher tivesse acontecido. Eu acho que tem 2 coisas, de uma forma muito pontual, que eu quero destacar. A primeira é que, na eleição da cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos 6 mulheres candidatas. Isso tem que ser destacado, né? As mulheres, elas firmaram um acordo de procedimento, digamos assim, né? Embora é evidente que tenha havido, por parte de algumas candidaturas das mulheres, críticas, né, às candidaturas de outras mulheres, mas as críticas eram sempre diferenciadas, né? Eu acho que mais adiante a gente pode falar até desse comportamento machista que existe diante de uma candidatura de mulher, e eu quero dizer que eu fui vítima desse comportamento misógino. Isso eu não estou falando indevidamente,
há um parecer numa ação que nós movemos contra o candidato eleito no município do Rio de Janeiro, que o Ministério Público cita a conduta misógina que foi adotada pelo candidato. Então, eu acho que, de um lado, a gente tem que comemorar a possibilidade de 6 mulheres terem sido escolhidas para representar os seus partidos numa eleição de uma capital importante, como a cidade do Rio de Janeiro, e, do outro lado, a gente tem também que lembrar que, apesar de ter tido essa expressiva participação das mulheres, o Brasil como um todo, né, ele não teve uma boa representação nas escolhas. No universo de 174 mil candidatas, nós tivemos apenas 658 mulheres eleitas. E acho que Geraldo vai poder contribuir com isso, porque nos locais onde as mulheres foram eleitas, via de regra, são municípios de uma menor representatividade populacional. Há um dado que diz que aumenta o número da escolha das mulheres no executivo quando esse município vai até 20 mil habitantes e diminui de forma expressiva quando esse município tem uma população que ultrapassa 500 mil habitantes. Então, acho que a gente tem muita coisa para refletir sobre o que aconteceu em 2020 nas eleições municipais no Brasil. Deputada, só nessa sua resposta, nessa sua breve resposta, a senhora tocou em alguns pontos que, fazendo a pesquisa, eu percebi que é crucial, que é a questão da representatividade, né? O machismo, o sexismo, a misoginia. Por mais que a gente que tenhamos evolução, conquistas, a gente vê que existem muitas mulheres que se interessam pela política, mas não vão adiante. E o que eu queria propor aqui é justamente desmistificar isso e a gente procurar entender. A senhora bem falou que o Geraldo, enquanto cientista político, pode esclarecer isso para a gente. De que forma o cenário político, a gente está falando do cenário brasileiro, né? Ele inibe a imersão da mulher. A deputada bem falou de machismo, e pesquisando como a gente acredita, como existe isso no nosso histórico, de que alguns espaços eles são sempre representados por homens, muitas mulheres elas não votam em mulheres. Eu fiquei assustada lendo essa pesquisa. Então, eu queria que o Tadeu fizesse esse... É breve, né? São muitos tópicos, mas fizesse esse apanhado. De que forma o nosso cenário político, o machismo, o sexismo, a misoginia, inibe a representação e a imersão da mulher no cenário político? Olá, então vou começar, como de praxe, agradecendo o convite. É um prazer, eu já tive várias vezes em programas da TV Alerj, sempre muito bem produzidos, temas muito pertinentes. E quero, claro, saudar a deputada Marta Rocha, que é uma referência para todos nós, né, como combatente da luta pelos direitos das mulheres. Tem aí uma atuação legislativa voltada para esses temas e é muito importante destacar isso, né? Ela sempre criou as delegacias das mulheres, implantou várias DEANs, então ela representa efetivamente essa luta das mulheres pelo reconhecimento. Eu começaria dizendo que, assim como existe um racismo estrutural na sociedade brasileira, existe um machismo estrutural. Nós temos tendência no Brasil a dizer que isso não acontece, isso digamos assim, mimimi de feministas e de outros ativistas políticos, mas o fato é que a gente observa isso nas mais diferentes áreas. Existem áreas exclusivamente masculinas, né? Existem áreas onde, digamos, a sociedade permitiu, entre aspas, que as mulheres atuassem, como na área do serviço social, na área da enfermagem ou na área da educação, onde nós encontramos muitas mulheres trabalhando nas escolas de ensino fundamental e médio, e existem áreas que são, digamos assim, são privativas dos homens. E uma dessas áreas mais importantes é a política. A política no Brasil é tratada como assunto de homem. Os homens se interessam, discutem a política. É o que as feministas sempre falam, existe um teto de vidro
É um teto invisível, que não dá para ver, mas que existe efetivamente, que impede as mulheres de ter acesso a uma série de posições, a uma série de espaços para o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. No caso da política brasileira, nós estamos realmente muito aquém de outros países. Eu destacaria, tem um estudo da União Interparlamentar Internacional, que é um organismo que congrega vários parlamentos, tem mais de 100 anos de fundação, que faz um acompanhamento anual da participação das mulheres nas câmaras, né? E o Brasil, nessa última lista divulgada, está em 132º lugar no mundo. Nós estamos atrás de países como os Emirados Árabes Unidos, a Líbia, a Ruanda e vários outros países um PIB muito inferior ao nosso. Nós temos, em média, 15% da Câmara, temos 15% da Câmara e 14,8% do Senado. Então, também estamos atrás de muitos países que são bem mais machistas e sexistas do que o Brasil? Sim, você tem uma cultura muçulmana que prega uma separação muito rígida dos espaços entre homens e mulheres, que é uma característica do machismo, do sexismo, e nós estamos muito atrás de países que têm uma cultura machista mais explícita, ou seja, muito tem que ser feito ainda no Brasil. Eu vou fazer uma breve digressão sobre as cotas. As cotas foram implantadas em 1995, né? Nós temos aí uma luta de 25 anos para alcançar o número preconizado nas cotas, que é 30%. Né? Hoje, na última eleição, 34% dos candidatos a vereador eram mulheres. Então, nós levamos 25 anos para preencher esse espaço. Mas aí entra o tal do teto de vidro, porque as mulheres são candidatas porque a lei estabelece que tem que ter uma cota, então os partidos chamam todas as mulheres possíveis para compor a nominata, mas não apoiam, de fato, essas candidaturas. Então, se 34% dos candidatos são mulheres, só 16% dos vereadores eleitos são mulheres, 12% dos prefeitos eleitos são mulheres. E como a deputada Marta já anunciou, quando a gente vai para as capitais, se você pegar as 96 maiores cidades brasileiras, que são as 27 capitais e as cidades com mais de 200 mil habitantes, nós vamos ver que só 9 cidades têm prefeitas. Pegar as capitais, só uma, que é Palmas, né? Que é a Cíntia Ribeiro, do PSDB, que foi a única mulher eleita em capitais. Então, o que eu diria é o seguinte, a gente abriu uma perspectiva através das cotas, né? Mas é muito insuficiente, porque não se dá efetividade a essa política de participação feminina. Elas são candidatas, mas não se elegem. Então, a gente cria uma falsa imagem de igualdade de gênero. Então, nós precisamos, e as decisões recentes do TSE, no sentido de dar 30% do fundo eleitoral para as candidaturas femininas, vai nesse sentido. Acho que a gente tem muito que fazer ainda, né? Houve uma melhora. Quando as cotas foram instituídas, só 5% das mulheres da Câmara Federal eram mulheres. Hoje, elas são 15%. Então, triplicou-se essa participação, mas à vista do que se faz no mundo, o Brasil ainda está muito atrás. Deputada, pegando o gancho do Geraldo Thadeu, a senhora que conhece muito bem esse papel da mulher, quebrando barreiras, tudo foi sempre através de muita luta e muitas virão. Muitas mulheres ainda falam, primeiro que tem aqueles partidos que denominam que não encontram mulheres realmente dispostas não apenas a concorrer, mas a serem eleitas. É o que alguns partidos renovadores falam, né? Que não encontram mulheres dispostas. E aí, voltando para o lado feminino, muitas mulheres falam que a disputa ainda é muito desleal, que essa igualdade que dizem que temos na política, falta muito, muito, principalmente na equidade dos gêneros. Diz que a disputa é muito desleal ainda entre homens e mulheres. A senhora sentiu isso na pele? A senhora, né, candidata à prefeitura no Rio de Janeiro por ser mulher, um espaço predominantemente ainda, infelizmente, masculino? Eu queria responder a tua pergunta, resgatando a fala do Geraldo, né, exatamente quando ele coloca, né,
que se de um lado a cota aumentou a participação das mulheres, isso não foi o suficiente para garantir o aumento da representação, seja no parlamento ou no poder executivo. E agora, eu quero te dizer que o cidadão deveria fazer um exercício. Ao olhar a composição dos secretariados que o seu prefeito que o prefeito eleito tem, ver a participação das mulheres. Você vai ver muito na linha do que o Geraldo colocou, que algumas pastas ocupadas por mulheres são pastas quase que ligadas à essência de ser mulher. Então, claro que é super importante a assistência social, claro que é de vital importância a educação, mas também ter mulher no orçamento, na fazenda, no planejamento e construir a equidade de metade da ocupação do secretariado seja homem, metade seja mulher, eu acho que também contribui para a ocupação desses espaços de poder. E o que a gente está discutindo aqui, na verdade, é espaço de poder. Não existe espaço vazio de poder. Se eu estou, ou alguém está no meu lugar. E eu queria trazer aqui uma fala do ministro Barroso, quando fez a análise da presença das mulheres na eleição. O ministro Barroso faz um destaque, que aumentou Deputada, muito também. Só um rapidinho. Falei que eram muitas questões, então segura essa fala, que eu vou precisar ir para o intervalo rapidinho, mas a gente volta já. A gente vai para o intervalo, um pequeno intervalo rapidinho, e já voltamos com o tema: o baixo número de mulheres no cenário político brasileiro. Não sai daí, porque é rapidinho. Toda mulher, toda mulher.